A paz do Senhor, meus amados irmãos, rogo que o Senhor esteja no teu coração, no teu lar, no meio da tua família. Que o Senhor venha te abençoar grandemente neste dia. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, por nós que estamos aqui. Meu pastor João Pinheiro, por favor, chegue aqui para também dar a sua saudação. Eu prefiro que o Senhor dê a saudação, a sua oração inicial nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, a nós que estamos aqui e a você que está aí de forma virtual nos acompanhando. Pastor João Pinheiro, que está com viagem marcada para Belém do Pará, desde já pedimos as suas orações para que ele vá bem e volte bem e muitas almas sejam alcançadas ali no Pará, em Belém do Pará, com a sua pregação. Que Deus use grandemente nesse dia. Amém. Bom dia, meu pastor, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar nos assistindo. Estamos mais um dia aqui no nosso Café com Fé e queremos agradecer a Deus pela tua audiência. Tem dado muita audiência, muitas visualizações, muita gente tem assistido, compartilhado. Então nós queremos aqui apresentar a Deus o nosso dia, o teu dia. Como disse o pastor, também pedi oração para os meus amigos, para você que nos assiste, que participa conosco. Estaremos hoje às 22 horas, pastora Simone e eu, viajando para Belém do Pará. Vamos estar ministrando em Quaraci, amanhã à noite, né? E sábado também, e domingo de manhã estaremos de volta já para Manaus, em nome de Jesus. Eu acredito que Deus tem algo maravilhoso para realizar naquele lugar. É um congresso de restauração de altares, de vida, de família, de casamento. Então vai ser sobrenatural. Então, queria que você me acompanhasse numa breve oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos nessa manhã, te glorificamos e te exaltamos. E te apresentamos aqui essa palavra que vai ser ministrada hoje. Nos dirige, nos conduz, nos dá discernimento, para que nós possamos entender a tua palavra e despertar o coração do teu povo, abrir a mente do teu povo, para que não seja enganado muitas vezes por falsos profetas, por falsas palavras, por aquilo que vem contrário à tua palavra, Pai. Fica conosco, nos acompanha, abençoa o nosso amigo internauta que vai estar nos acompanhando aí no Facebook, no Instagram, no TikTok e também no YouTube, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, na última vez, nosso último programa, nós falávamos sobre Jeremias, um profeta comprometido com a vontade de Deus, e ali a pergunta era se nós poderíamos orar por povos, pessoalmente para alguma pessoa, por nações, por governos, e ali, a gente vindo para o tempo da graça, é possível que nós oremos, né, pastor? Só que hoje nós estamos trazendo aqui uma outra palavra da parte de Deus através do profeta Jeremias, no capítulo 14 de Jeremias, e o título é Jeremias em vão intercede pelo povo. Havia ali uma profecia da parte de Deus que haveria uma grande sequidão em Judá, uma sequidão de água, né? O povo iria passar por uma sequidão de falta de água. Nós vemos hoje, inclusive, a nossa Amazônia, o nosso país passando por uma seca muito grande. E a gente se preocupa. Você imagina num local de terra árida, como no Oriente Médio, como não seria uma profecia dessa? Se viesse hoje um profeta da parte de Deus e dissesse, olha, essa sequidão vai perdurar por tantos dias, porque a ciência diz que vai chover hoje, amanhã não chove, acontece que é de acordo com a vontade de Deus. Às vezes chove, às vezes não chove, né? Às vezes vem o temporal, mas às vezes não vem o temporal. Mas o que nós podemos classificar aqui, pastor João, é com relação a essa sequidão de água física, né? Mas também a sequidão espiritual. E a palavra do profeta. Deus disse, não intercede por este povo, que eu não vou fazer nada. E aí, pastor? É verdade. Entrando aqui um pouquinho no Novo Testamento, falando a respeito desse clamor, desse pedido em prol de alguma vida, de alguma pessoa, eu quero aqui falar algo sobre Jesus, né? Jesus, ele um certo dia estava pregando e ele subiu ali num altar, numa mesa, numa cadeira, não sei bem o que ele subiu, e ele clamou em alta voz, quem tem sede, vem a mim e beba. Aí nós observamos, pastor, em todas as curas de Jesus, Jesus parece assim que ele não se alegrava muito só com aquela cura física, né, pastor? Todas as pessoas que se aproximavam dele, eu fui curado, ele dizia assim,
ele falava sobre a salvação, ele dizia, a tua fé te salvou, né? Ele não dizia, a tua fé te curou, ele dizia, a tua fé te salvou, né? O que nós entendemos dessa colocação de Jesus? É que ele está mais interessado na tua alma do que somente no teu corpo físico, na tua cura. Então, quando se fala de sequidão espiritual, sequidão material, nós falamos a falta de algo. No caso aqui, falta de água. O que é a sequidão espiritual? É a falta da palavra, é a falta da água, né, que vem de Deus. Né? Ezequiel tem uma visão das águas que saem do trono de Deus e entra para o mar, e aonde ela chega, árvores crescem em volta dela. Então, quando há essa falta de água, as pessoas morrem porque a gente morre de sede, pastor. Tem pessoas que morrem de sede em lugares aí áridos da África, da Ásia, muita gente morre. Então, quem é o causador, pastor, dessa falta de água, da água pura, da água cristalina, da água verdadeira? Nós também tocamos no assunto a respeito dos falsos profetas. Os falsos profetas, eles privam as pessoas dessa água verdadeira. Por quê? Porque quando você entrega uma profecia falsa, você vê, biblicamente falando, todas as vezes que um profeta entregou uma profecia falsa, o povo sofreu. Né? Os reinos sofriam, a nação sofria. Nós temos grandes exemplos aí dos profetas de Jezabel e de Acabe, dos profetas de Baal. Né? Em quase todos os reis de Israel, com exceção um ou dois, tiveram ali profetas que os bajulavam. Havia um séquito de profetas, e quando um profeta de Deus ia, inclusive, eram castigados fisicamente. Isso, né? Tem o profeta Aías, né, que sofreu, apanhou na cara porque falou a verdade. Então, esses falsos profetas, eles conduzem o povo a um rio que não tem água. Por quê? Porque a intenção do coração de Deus é aproximar o povo dele. E quando você priva a pessoa da verdadeira palavra, você, profeta que está nos assistindo aí, que não usa a verdadeira palavra, você está privando. Quer dizer, é tipo assim, pastor, dar um exemplo aqui. Eu gosto de criar muitos exemplos, muitas parábolas para a pessoa entender. Você encontra uma pessoa no deserto, ela vem caminhando já há vários dias, ela não precisa ter dom de revelação para saber que ela está com sede. Então ela vem em direção, ela encontra um profeta. Ela encontra um profeta falso. Qual é a intenção do profeta falso? É se beneficiar de algo que aquela pessoa possa ter. É enganar, na verdade. Então, pastor, você está dizendo que hoje existe alguns profetas com suas falsas profecias, que vê o sujeito já numa desgraça e ainda acaba de arrancar tudo que ele tem. Quer tirar o que ele tem. Aí o exemplo do deserto que eu estou trazendo simplifica a seguinte coisa. A pessoa vem, encontra um profeta e faz uma pergunta para ele. Aonde eu encontro água? Aí o profeta aponta, tem dois caminhos ali. Ele sabe qual é o caminho verdadeiro. Porque conhece a palavra. Satanás conhece a palavra de Deus. Aí a pessoa pergunta qual é o caminho verdadeiro para ir até a água. Ele diz, é aquele ali. A pessoa entra por aquele caminho e chega lá, não tem água. Aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa se torna dependente desse profeta. A pessoa volta, essa é uma parábola que eu estou criando aqui. A pessoa volta e diz, não encontrei água. Aí ele diz, eu tenho água para vender. Pastor, você está falando a realidade de muitos ministérios. Infelizmente, a credibilidade no meio do povo de Deus é quase que preocupante com relação a esses falsos profetas, falsos pastores, enganadores que querem usufruírem dos bens das outras pessoas para manterem a sua boa vida. Eu tenho visto na internet, principalmente, a televisão não mostra muito isso, mas eu tenho visto na internet cenas que têm me entristecido muito o coração, de pessoas que doaram a sua casa, pessoas que doaram o seu carro por causa de uma profecia. Né? Olha, o Senhor está mandando, o Senhor não manda tirar nada de você. O Senhor diz assim, olha, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e de paz,
para que tenhais, olha só esse final que ele diz, pastor, para que tenhais o final que você deseja. Então Deus tem bênção para nossas vidas. Deus não quer retirar. Existiu momentos em nossas vidas, eu mesmo, pastor, já dirigindo igrejas por aí da minha vida, no ministério, já tirei computador, celular meu, mas eu senti no meu coração. Eu vou ajudar na construção da igreja. Não estava pedindo retribuição. Eu já tirei bens materiais meus para ajudar um pastor, para ajudar um profeta. O missionário ia viajar para tal lugar. Aí você sente, pastor, esse amor, porque nós temos o amor de Deus pela obra de Deus. Não se faz só obra de Deus dentro da igreja. Não se faz dentro do prédio. Então, tem muitos missionários que saíram ao campo e não tem como se sustentar. Muitas vezes a igreja que envia ele não o sustenta. Então, principalmente, eu passei bom tempo trabalhando no interior, pastoreando, e pessoas aqui de Manaus, o ministério me ajudava muito pouco. Voluntariamente. As pessoas voluntariamente, às vezes eu nem sabia, né? De repente ligavam para mim e diziam assim, olha, pastor João, eu depositei ali tantos reais na sua conta, glória a Deus, quer dizer, eu não usurpei aquela pessoa. Aquela pessoa foi usada por Deus para abençoar o meu ministério. Agora eu abria minha boca e dizia assim, olha, eu vou te entregar uma revelação, tu me dá 100 reais. Manda 100 reais para mim, manda 500 reais, eu vou abrir a palavra de Deus. A Bíblia diz o que nós recebemos de graça nós temos que dar, meu pastor. Exatamente, pastor. E está cheio dessas pessoas por aí, desses falsos profetas. Então o profeta Jeremias, ele era um homem que estava recebendo as profecias e ele estava vendo o sofrimento daquele povo e agora ele orava, mas Deus disse, não adianta você interceder por este povo. Aí no versículo 9 desse capítulo, porque serias como um homem cansado, como valoroso, que não pode livrar, mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampares, mas mesmo assim, o profeta, que é conhecido como Chorão, não foi atendido, e o povo, a Bíblia é tão importante, tão verdadeira, que as coisas ruins do povo de Deus são abertas, são claras. E Deus nunca fez questão, pastor, de esconder os erros do seu povo. Davi, o homem segundo o coração de... Ele poderia ter abafado o negócio de Davi ali, ninguém escrevia, entendeu? Mas não, o profeta Natan foi lá e meteu-lhe o dedo na cara, você é rei, mas você é isso, você é adúltero, você matou o rapaz, você ficou com a mulher dele. Quer dizer, Deus nunca fez questão. Olha esse texto aqui do Jeremias, pastor, que o senhor separou aí. Sim. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Ainda anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo até Deus. E os seus mais ilustres, olha só aqui, irmãos, olha o que os ilustres fazem. Os seus mais ilustres mandam os pequenos buscar água. Sim. Quer dizer, estão explorando os pequenos. Porque que eles mesmos não saem das suas mansões, dos seus palácios, para ir em busca dessa água para o povo. Porque se Deus me constituiu como pastor, como rei, como líder, eu sou responsável por aquela nação, pastor. Sim, eu sou responsável pelaquela igreja. Quando um pastor assume uma igreja, um campo, ele é responsável de alimentar aquela igreja, de alimentar aquele campo. Uma coisa eu quero dizer para vocês aqui, em todo o meu ministério onde pastoreei, toda a igreja que eu pastoreei, eu gostava e gosto até hoje de ter um celeiro na minha igreja, pastor. Por quê? Porque sempre nós teremos pessoas que precisam de ajuda. Sempre nós teremos um casal, uma família e que desempregou. E eu acredito, eu não sei se é só eu que tenho esse pensamento como pastor, mas a igreja tem obrigação de ajudar o membro que é fiel. O camarada, o pastor, passou aí 10 anos dando dízimo na igreja, trabalhando, aí se desempregou. Aperreou o negócio, tem 2, 3 filhos. Eu acredito, da minha visão como pastor, não sei se eu estou errado, se eu tiver, alguém me corrija aí, por favor, mas eu acredito que o pastor ele tem a obrigação de ajudar esse obreiro, de ajudar esse crente, de ajudar esse irmão, e até o ímpio também que precisa, aquele que não é crente. Porque aquele que vem a mim, a Bíblia diz que de maneira nenhuma lançarei fora. Exatamente. Então, se ele veio procurar o pastor, pedir, quantas vezes aconteceu isso?
A pessoa não é crente, é um vizinho dali. Eu não vou ajudar porque não é da minha igreja. Isso não existe. Às vezes Deus usa essa situação, pastor, para provar a tua fidelidade para com Deus. Se você é fiel, ele vem na forma de quê? De um pobre, né? Porque a Bíblia diz que sempre haverá pobres na face da terra. Sempre haverá. Então ele vai mandar o mendigo, vai mandar. Agora, tem que saber a situação de cada um, né? Mas nunca negar uma ajuda, um copo com água que você der, você será recompensado. De tal maneira que os crentes da atualidade, você, meu irmão que está nos assistindo, precisa estar de olhos bem abertos contra esses falsos profetas que juram. Aliás, nunca se viu um celeiro tão grande de profetas no Brasil ultimamente, que vem coisas diariamente e profetiza, todo dia tem profecia, e como diz o caboclo, uma arruma de pessoas seguindo esses impostores. Eu quero, entrando nesse seu raciocínio aí, vamos nós dois aqui pensar agora, juntamente com nossos amigos, vamos identificar o profeta nesse momento. Vocês dois são os donos da verdade. Não, vamos identificar os profetas nesse momento. Né? Vou aqui imaginar uma cena bíblica. Jerusalém está quietinha no seu canto, aí de repente em cima do muro ficavam os atalaias, né, pastor? A Bíblia diz que ficavam os atalaias. Aí o atalaia ficava ali com um chifre, né, com uma corneta ali, com um berrante, um chofar, ficava com uma lamparina, e quando o perigo se aproximava ou alguma coisa estava acontecendo, ele tocava e avisava o povo que estava chegando. Aí olha só aqui o profeta, pastor. Como era recebido o profeta, como era temido o profeta. Aí tem várias passagens bíblicas que falam sobre isso, não vou ler por causa do tempo. Aí a Bíblia diz o seguinte: o atalaia olha lá para o caminho e vê que vem vindo ali um homem, ali ele começa a reconhecer e diz: meu Deus, é um profeta. Aí mais perto um pouquinho ele identifica: isso é Jeremias que está vindo, ou é Isaías, ou é Ezequiel, ou é Aías, ou são vários profetas que tinham naquela época que auxiliavam os reis. O que acontecia? Ele saía correndo, né, e avisava o rei, disse: olha, rei, tem um texto bíblico interessante que diz que ele já chegava se tremendo lá todinho, dizia: está vindo um profeta aí, o profeta está vindo aqui na cidade. Então, quando um profeta ia na cidade, ou ele ia levar uma palavra de bênção, ou ele ia levar uma palavra de correção. Aí o que acontecia? O senhor sabe muito bem disso. O rei dizia, mandava o mensageiro: volta lá e pergunta dele, como aconteceu com Samuel: é de bem a tua vinda aqui ou é de mal? Ficava com medo. Já ficava com medo. E por que que hoje, quando alguém anuncia, pastor, eu já vi uma vez, eu estava na frente da igreja, passou um carro de som anunciando: hoje à noite na igreja fulana de tal, vai estar lá o profeta fulano. Aí quando foi à noite, pastor, ele enxerga identidade, CPF, ele profetiza a tua vida, ele tem a visão de raio-x. Aí o que acontece? Quando é à noite, não era para o povo temer o profeta, pastor? Não era para o povo ter medo, ter receio, eu vou lá de noite, mas eu vou consertar logo a minha vida, pode ele revelar a minha vida. Mas hoje nós não vemos mais isso. Aliás, tantos ele engana como há os enganados, que dizem assim: hoje eu vou buscar a minha bênção. O sujeito, eu vou fazer aqui uma ilustração, por exemplo, por que a bênção não chega da água, da sequidão? A água está jorrando lá, mas o cano está sujo. Não pode sair água boa. Não pode sair água boa. Então, para você receber esta água que flui do trono de Deus, do coração de Deus para nós precisamos nos purificar. Nós não podemos receber, irmãos, a presença de Deus, o Espírito Santo na nossa vida, se nós estamos cheios de mágoas, um coração cheio de raízes de amargura, com problemas, né, que fogem à realidade de um homem espiritual. Mas o homem carnal, geralmente, ele não vê essas coisas. Então, ele vai atrás daquele camarada que, apesar de ele estar todo estraçalhado, né, cheio de tantas mazelas espirituais, ele vai atrás de um profeta desse que vai dizer uma palavra enganosa, principalmente se ele for um rico. Né? Infelizmente é assim, porque os reis, se tiver alguma recompensa, porque está assim hoje. Outra coisa, então, briga por ministérios. O ministério não é teu, o ministério é de Deus, né? A pessoa brigando por prédio, por placas denominacionais. Meu irmão, aonde tiver esse tipo de confusão, não vá.
Porque o nosso Jesus Cristo esteve aqui na face da terra, disse para nós ficarmos de olhos bem abertos, pastor. Já houve até casos de homicídio, né? Um Sim. pastor mandou matar o outro por causa dos templos e ficou com a igreja do outro, tomou a igreja do outro. Então, o povo fica perdido no meio dessa confusão. Por quê? Porque o altar é para abençoar o povo. Tanto o sentido da palavra de Deus, não para escândalo, que eu encontro, pastor, o sentido da palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra que vem da boca do profeta, ela tem que edificar, corrigir, e ela tem que despertar a pessoa para uma mudança, se for necessário. Bênção, pastor, Deus profetiza bênção. Olha o que Deus falou na vida de Jacó aqui. Deus disse para ele, olha, eu sou contigo, ele tinha acabado de cometer um erro. Mas se tu se consertares, se tu voltares, essa palavra aí, voltar, é ir lá atrás e consertar o que tu fizeste. Né? Deus disse assim, olha, se quando tu fizeres tudo isso e tu retornares para a tua terra, né, para consertar o erro que tu fez, aí eu vou ser contigo. Deus poderia não ter tocado nesse assunto com ele. Quando Jacó foi lá em Labão, ficou rico, quando voltou no meio do caminho, se consertou com Deus e depois se consertou com seu irmão, aí ele foi ser o pai das nações. Aí ele foi receber a promessa. Enquanto estava com a vida errada, o que acontecia com Jacó? Jacó era subjugado debaixo dos pés de Labão, Jacó era enganado, Jacó vivia angustiado porque estava afastado de seu irmão queria matar, era uma vida destruída. Uma vida desgraçada. Só começou o ministério de Jacó depois que ele se encontrou com Deus no vale, lá de Jaboque, lá no Peniel, aí mudou a história dele. Tanto é que quando ele saiu do vale, já não era mais Jacó. Deus já tinha mudado, ele lutou por isso, sofreu por isso, apanhou, quebrou a coxa dele, o osso da coxa. Eu saio aleijado, mas eu quero uma nova história, uma nova vida. Glória a Deus. Aí a promessa de Deus se cumpriu na vida dele, meu pastor. Exatamente. E você nos pergunta como fugir dos falsos profetas. Meu irmão, está aqui a Bíblia. Você vai aqui na palavra de Deus, em nosso dicionário, a oração, a leitura diária da Bíblia, traz o conserto. Quando você abrir a Bíblia, você vai encontrar um monte de erros, né, pastor? Principalmente em você mesmo. Quando nós abrimos aqui, opa, eu preciso de um conserto. Então, pastor, nós já estamos quase no final. Como nós devemos nos livrar desses falsos profetas? É como o povo bereano, analisando o que eles estão pregando, vendo a atitude deles, se não são corruptos, se não são aproveitadores, porque o que mais tem nesse meio agora é a pessoa do nada surge com uma portinha, já é pastor, às vezes não faz nenhum estudo, não tem uma consagração. Não tem uma preparação. Não tem preparação, por isso que está esses enganos, esses erros. Meu pastor, deixa eu lembrar aqui também, rapidamente, uns 2 minutos para a gente falar também sobre engano. O Senhor Jesus subiu ao céu ali no dia de Pentecostes e disse, eu vou mandar um consolador para vocês. Eu vou mandar um consolador. O que acontece hoje? É um ver de anjo dentro da igreja. Meu Deus. Entendeu? Aí, como é que a gente identifica uma coisa errada? Como é que a gente identifica uma visão errada? Quando ela está fora do padrão da Bíblia. Como é que o pastor está pregando dizendo, eu estou vendo um anjo aqui. Eu estou vendo um anjo. Quem foi que viu o anjo na Bíblia? Várias pessoas viram anjos. Mas o que acontecia quando eles viam o anjo? Caía com a cara no chão. Né? No pó. Caía com a cara no pó. Pedro se jogou no chão, ele botou a cara no chão. Se sente pecador porque a presença de Deus está ali. Então eu vi um anjo e começa a rir. O negócio, quer dizer, o anjo não tem valor mais nenhum. Entendeu? Olha, a presença de Deus, meus irmãos, biblicamente, ela nos constrange. É como o pastor falou agora há pouco. Se você chegar na frente de um espelho, você vai ver todos os defeitos do seu rosto. Enquanto nós estamos fora do espelho, nós só vemos o defeito no rosto dos outros. É verdade. Mas quando a gente olha no espelho, olha, para nós encerrarmos aqui, o tempo já foi embora, Isaías, quando viu a glória de Deus, ele não ficou relampeando e sapateando, não. O que foi que ele fez? Negócio sério. Misericórdia, meu Deus. Ai de mim, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador miserável, tenho uma boca podre, tenho uma boca suja.
não sei o que ele fazia, chamava palavrão, botava piada, não sei o que ele fazia, mas eu sei que ele se sentiu constrangido com a presença de Deus. Agora, do nada, alguém está vendo o anjo, tem um anjo ali, tem outro aqui, tem outro anjo aqui, e quando o anjo chega, vem passear também, não faz nada, não acontece nada. É verdade. Né? Então, nós temos que ter discernimento de espírito, né? Discernimento para entender que aquilo ali é apenas uma que eu posso dizer, uma ilusão no coração de quem está vendo. Porque o anjo, quando Deus envia o anjo, né, ele vem com um propósito. Né? Ele vem para trazer conserto. Ele vem para trazer conserto. Olha, no dia da minha cura do câncer, o pastor que estava no Canaã, naquela época, 97, não tinha aquela cobertura ainda, foi ali na beira do campo, teve uma vigília lá, quando foi 3:30 da madrugada, Deus usou o pastor e disse, eu estou vendo um anjo. Várias pessoas foram curadas, inclusive eu. Eu fui curado, né? Eu disse assim, se Deus me enviou esse anjo aqui para entregar alguma coisa, eu vim me agarrar nele e eu saí de lá curado do câncer. Glória a Deus. Quer dizer, o anjo veio visitar, aí usa essa expressão, o anjo está passeando. O anjo vem passear, meu irmão. É aquele larido, aquela coisa. O anjo vem passear na igreja, quer dizer, oi pessoal, como é que tá? Tudo bem? Continue com a mesma vidinha de vocês. Só visitar esse culto, não. O anjo ele só sai da presença de Deus para vir até a terra com um propósito. Exatamente, o próprio Jesus diz no capítulo 24 de Mateus, no versículo 11, vai até o 24, né? E muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, inclusive o povo de Deus, se não estiver com os olhos bem abertos. Então, eles prometem prosperidade, Jeremias não prometeu, Ezequiel não prometeu, mas trouxe o quê? Fogo, né? Trouxe aqui uma palavra que foi para abrir os olhos do povo de Deus, que constantemente saía dos caminhos do Senhor, mas Deus está sempre com os braços abertos, pastor, para perdoar. Agora tem que haver um comprometimento, sabe, irmãos? A sua profecia tão esperada está aqui nas Sagradas Escrituras, é o cumprimento da palavra. Se você der, né, vazão ao seu coração da palavra de Deus, as coisas vão mudar com certeza, né, pastor? É verdade. Meu pastor, quero lhe desejar uma boa viagem mais uma vez. Não esqueça de passar no Ver o Peso, que está uma belezura. Se você não puder, coma por mim lá aquele filhote frito com açaí. Rapaz, filhote é uma bênção. Tá bom, pastor. Vamos então? Boa viagem para o senhor, pastor. Eu pedi que o senhor orasse por mim, pela minha esposa, né, que declarasse uma bênção sobre a nossa vida. E também você, meu irmão. Nós vamos estar indo hoje à noite a Belém, ali está ministrando em Guaraci, né, e será um grande congresso. Eu acredito que estão muito ansiosos lá os irmãos na cidade, estão convidando, estão movimentando. E nós vamos estar ali ministrando ali uma palavra poderosa. E eu peço a sua oração. Vai estar indo eu e minha esposa. Passamos sábado e domingo. Sexta e sábado, na verdade, domingo de manhã, 6 horas da manhã, estamos saindo de volta para Manaus. Glória a Deus. Amém. Oremos então. Senhor nosso Deus, meu Pai amado, estamos encerrando esse nosso podcast, esse programa nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Desde já, meu Pai, eu peço que abençoe o internauta, aquele que está nos acompanhando. Ó Deus, mas nesta hora eu venho te pedir, em nome do teu servo, pastor João Pinheiro, a pastora Simone, que a viagem seja bem sucedida, que o Senhor acampe seus anjos ao redor desta aeronave que os levará e os trará, e ali sejam ricamente abençoados, levando uma palavra que venha preencher ali o vazio de muitos corações, que venham ser levantadas ali as almas sofridas, ó Deus, para ouvir a tua palavra e serem mudadas, transformadas. Em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde já para sempre. Amém. Amém. Boa viagem, pastor. E todos da paz. E até acredito que a partir de segunda-feira nós vamos continuar, né, pastor? Amém. Se nós tivermos tempo aí, O tempo é todo do Senhor. O tempo é do Senhor, nós vamos. O Café com Fé vai estar praticamente todos os dias trazendo aí uma palavra. E se você quiser participar conosco, mande sua pergunta, mande seu comentário, compartilhe. Se inscreva no programa. Se inscreva também, Café com Fé, chamado para servir no YouTube, em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Amém.